No dia a dia, o nosso corpo responde a tudo que comemos, a tudo que fazemos, pelos nossos sentimentos, nosso lado psicológico, tudo tem que ser analisado e é por isso que a gente tem que estar bem. E eu sei que muitas vezes, no dia a dia, no corre-corre, a gente fala, mas na verdade, muitas vezes a gente não pratica, né? Às vezes você diz assim, eu comi uma frutinha. Será que comeu mesmo? Às vezes não. Às vezes a gente tem vontade de comer a fruta, mas a gente não comeu. E aí é importante que a gente vá parando para pensar, não, vou colocar uma alimentação ideal na minha saúde no dia a dia. Gente, e com os pets não é diferente. A gente também tem que cuidar da saúde dos nossos pets. E hoje eu convidei a Hanna Martins, que é médica veterinária, porque assim, Vanusa, eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, mas você tem um bichinho na tua casa e você não tá nem aí pra ele. E a gente tem que parar pra pensar que esse pet também precisa de um cuidado especial. Não é só colocar uma ração, simplesmente colocar uma vasilha de água e sair. Passa o dia inteiro. Você lembra que precisa tomar uma aguinha gelada? Você lembra que você precisa de uma alimentação ideal? Que aquela alimentação não tem que ter bichinhos? Olha, esta semana passada aconteceu algo muito interessante lá no condomínio que eu moro. Na verdade, bem no início da semana passada, fizeram uma detetização. Maravilhoso. Mas e aí? Os seus pets? Quando você chegou em casa, aquela vasilha, você colocou a alimentação ali mesmo? Ah, Vanusa, mas foi fora. Foi por volta do condomínio, não foi dentro da minha casa. Não tem esse papo, gente. Não tem esse papo. Assim como a gente tem os cuidados com a gente, que eles pedem pra gente ter cuidado com a gente, que eles dizem os cuidados que a gente tem que ter, assim acontece com o seu pet. Você não tem amor ao seu bichinho? Então chegou em casa, observa, veja a ração, se não tá com formiga, se aquela ração não tá molhada, se ela não tá ali com uma baratinha, né, uma barata ali dentro. Tudo isso tem que ser observado. Essa barata vem de fora. Ela passou por uma detetização lá fora e de repente ela entra na tua casa. Você não quer nada de ruim pra você, mas pro teu pet você não tá nem aí? Gente, na época da pandemia, todo mundo quis ter um bicho. Todo mundo quis ter um pet. O melhor amigo do homem. Passou, muitos deixaram o pet lá, uma certa consideração. Porém, não existe aquele amor da época da pandemia. Tem gente que diz que gosta de bicho, mas não é tão fã assim. Então a gente precisa falar sobre esse assunto, porque o teu pet também, ele pode ter sim, ele pode ter câncer. Isso é quem vai falar aqui sobre esse assunto. Tive que dar uma mexida para mexer com esses corações, porque tem gente que parece que só quer pet para ele ficar lá. E tipo assim, você tá aqui, tô te dando de comer, você tá bebendo uma água, tá bom demais, tem lugar para ficar? Aí ele olha pro pet e diz, tem pet que não tem nem isso. Não é assim, né? Tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda. Bom dia. Assim que você falou é muito verdade, viu? Acontece demais. Às vezes a pessoa pensa que o animal é um objeto, né? Não é um objeto. É um ser vivo, é uma vida que depende de você. Então você tem que cuidar. E essa questão do câncer de mama, o Outubro Rosa, que é a conscientização da prevenção do câncer de mama, e não só do câncer de mama, também do câncer de útero e ovário, né, nas cadelas e gatas, é muito importante para isso, você prestar atenção nisso. Pega seu animal e faz um carinho, passa a mão nas mamas da cadelinha, vê se sente alguma estrutura, algum nódulo, algo diferente, vê se tem uma secreção, se ela sente dor, se está vermelho, né, se está avermelhado. Então, tudo isso são sinais de câncer de mama. Né? Questão de câncer de útero e ovário, tem cios frequentes, um cio atrás do outro, tem uma secreção, um sangramento vaginal. Né? Então, tudo isso tem que ser notado. E os cães machos também podem ter tumores de mama. Então, tem que ficar atento nos machos também. Né? Cuidar da alimentação deles. Um cão bem alimentado, um cão que tem a saúde em dia, que você sempre leva no médico veterinário, é um animal mais saudável. Né? Tem a questão também da hereditariedade. Se você conhecer o histórico desse animal, os pais dele, os irmãos, né, você tem uma noção. Se aconteceu com o pai ou com a mãe, pode ser que aconteça com o seu também. Muito interessante, quando você fala dos cuidados que esse tutor tem que ter com o seu pet, chama atenção. Eu acho que muita gente nesse exato momento nunca tenha feito esse examezinho, né? Esse toque, porque tem gente que não faz nem pra si. Verdade. Né? A gente tem esse Outubro Rosa, onde a gente passa essas informações para o ser humano e a gente fica perguntando, poucas pessoas têm essa sensibilidade. Então hoje realmente é um dia da gente conscientizar você que nesse mês de outubro não são só nós seres humanos, mas um pet como esse, por exemplo. Aí eu fico me perguntando, muitos pets estão sendo castrados.
Existe um cuidado diferenciado também para esses pets? Sim, existe. A castração, ela ainda continua sendo o meio mais, como é que eu posso dizer, mais eficiente da gente fazer esse controle do câncer, né? Porque o câncer, ele é para aparecer depois dos 8 anos de idade, já é coisa de animais idosos. Sim. Né? Mas o que nós vemos é que, cada vez mais cedo, isso está acontecendo com os cães e gatos. Por quê? As pessoas não têm a preocupação de castrar, né? E aí, para não ter o filhote, pensa assim, eu não quero que tenha filhote. Mas não é só a questão de ter filhote, não é só a questão populacional, você tem que pensar na saúde dele como um todo. Então, assim, se eu não castro e eu não quero que tenha filhote, vou lá e aplico uma injeção anticoncepcional. Isso é a pior coisa que você pode fazer pelo seu animal. Não é a primeira profissional que fala sobre esse assunto. É Quando a eu fui pior castrar, eu confesso para você que eu havia, né, passado a injeção. Me passaram a injeção e foi aplicado. Obviamente orientado por um profissional. Mas quando eu cheguei lá para castrar a minha gatinha, uma das coisas que ela falou, que é um perigo, não é interessante em nenhum momento. E eu queria até que você explicasse para quem está em casa. Porque assim como pessoas são inocentes como eu fui, elas precisam ter essa conscientização também. Então, são os famosos anti-cio, né? Você chega lá na casa veterinária e diz, eu quero a vacina para não engravidar, eu quero o anti-cio. Então, esses anticoncepcionais, eles são altamente maléficos para os cães e gatos, tá? Para os gatos, principalmente. Eles são vendidos numa concentração muito alta. Então, se você não faz o cálculo certinho da dose para cada animal, você dá uma superdose. E geralmente eles aplicam aquela dose inteira no animal. Então aquilo é uma bomba hormonal. Aquilo vai desregular todo o sistema hormonal do animal. Então aquele animal ele vai ter mais propensão a ter câncer de mama, a ter câncer de útero, câncer de ovário, infecções uterinas. Então assim, infecção do sítio de aplicação, né? Pode ter um tumor por aplicação daquele anticoncepcional. Então, assim, não tem nenhum benefício. Né? Você não quer que seu animal reproduza, não tem interesse reprodutivo, a castração é a melhor solução. Que você vai resolver tanto esse problema como os outros. Né? Por exemplo, a chance do animal ter um câncer de útero e de ovário é zero. Você vai retirar útero e ovário, esse animal não vai ter câncer disso. Sim. Câncer de mama, você não consegue zerar, porque tem outros fatores envolvidos. Sim. Mas você consegue diminuir consideravelmente. Né? A questão dos machos também, castração dos machos, câncer de testículo também ele não vai ter. Não vai ter o aumento da próstata também que acontece com os animais que não são castrados. Então, se você cuida disso, você está cuidando da saúde do animal como um todo. E aí, assim, eu abro um parêntese. A gente fala muito da castração, né? A gente incentiva as pessoas a castrarem, tem muitos benefícios, tem, só que a gente precisa tomar cuidado. Eu vejo uma banalização muito grande da castração. Sim. Né? É aquela coisa que tipo, é um procedimento simples e seguro, mas feito pelo profissional habilitado. Se você faz, é um procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico, o animal precisa estar saudável, precisa estar bem avaliado, precisa estar no ambiente de um centro cirúrgico, que é como o centro cirúrgico humano, precisa de material esterilizado, profissionais competentes, anestesista veterinário. Né? E o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, não é isso. Tem muitos locais que fazem tudo certinho? Tem, mas tem outros que não fazem. Tem gente que vai castrar em casa. Nossa. Então, você faria um procedimento cirúrgico em você ou no seu filho em casa? Não tem como você ter essa segurança em casa. Né? Aí deixa de ser um procedimento seguro, não é mais. É porque você não vai ter tudo que você verdadeiramente precisa nesse ambiente que Justamente. você está. A gente conhece maternidades que muitas vezes é obrigada a tirar uma pessoa de uma maternidade e levar para outra porque falta algo que não vai suprir a necessidade, dependendo do caso da pessoa, né? Justamente. E aí, assim, quando você permite, também tem a questão das castrações solidárias, os mutirões de castração, muito cuidado. Né? Às vezes cobram preços muito abaixo que não tem como você ter o material necessário para fazer um procedimento Muito cirúrgico. Não tem como você ter, não dá para pagar a equipe. Então, assim, procure, você vai castrar seu animal, é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia que você pode se planejar, não é algo de urgência. Então, você pesquise locais, vários locais, veja uma média de preço, né? Se você vê que é um preço muito abaixo da realidade,
Abra o olho, né? Abre o olho, não confie. É porque você estudando o mercado, você vai ver que provavelmente o preço seja o preço justo para muitas clínicas de profissionais. E aí quando você realmente vê que é um preço que não casa, algo pode deixar duvidoso, né? Tem que ficar esperto. Ainda falando de castração, vamos falar de alimentos. As pessoas dizem assim, não, meu gato foi castrado, meu cachorro foi castrado, mas eu continuo dando os alimentos que não são para pets castrados. Aí eu pergunto, isso vai influenciar também, porque a gente fala de alimentação, né? Vai influenciar quando o assunto é câncer de mama ou não? Na realidade, influencia... Pela obesidade, porque muitas vezes ele vai aumentar o peso, né? Pela obesidade. Então, os animais que são castrados, eles têm uma tendência a ganhar peso. Sim. Né? Tem uma tendência a ter um ganho de peso maior. Nisso você já tem que ficar atento, né? Se você continuar com a mesma alimentação que ele tinha antes de ser castrado, diminua essa quantidade ou deixe regrado, porque ele vai querer comer mais do que ele comia. Então você não vai fornecer, ele não vai estar com fome. Você dá aquela quantidade que ele precisa, ele vai estar com gulodice, né? Ele vai querer fica comer preguiçoso, mais. né? Fica um pouquinho preguiçoso, né? Ficam mais preguiçosos. Então, assim, não dê a mais do que você já dá, não ceda aqueles olhinhos pidões, aquela coisa, quero mais e tudo. Não ceda isso, porque aí você vai estar contribuindo com a obesidade dele. E isso também traz malefícios, né, para a saúde. Quanto à questão do câncer... Você disse que tem outros fatores, né, que de uma certa forma Sim. influenciam e chamam a atenção para o câncer de mama. Se você quiser ficar à vontade. Sim, tem a hereditariedade, né, que eu falei, que vem dos pais, né? Se os pais tiveram, provavelmente os filhotes futuros adultos e idosos podem ter, né? Tem a questão de alimentação, apesar de não existir ainda um estudo científico conclusivo de que as rações com muitos corantes, as rações que não têm boa qualidade podem provocar, os transgênicos podem provocar câncer de mama. É bom você ficar atento, né? Você sempre ir atrás de uma ração de boa qualidade, prêmio, super prêmio, sem corantes, né? Com o mínimo de conservantes possíveis, com ingredientes mais naturais. Tem a questão também da alimentação natural, que é o alimento preparado para o cão e para o gato, né? Você vai no nutrólogo veterinário e você vai alimentar o seu cão com a comida feita para ele, né? Que não tem problema nenhum. Essa é a alimentação mais saudável que existe, né? Então, tudo isso você tem que ficar atento. Aí tem a questão da idade, a questão dos hormônios, não aplicar anticoncepcionais. Muito bom. Então, acho que todas as dicas foram dadas, né, para chamar a atenção das pessoas. O que a gente queria era conscientizar, acho que conseguimos. Fica aí o alerta. E assim, as pessoas que quiserem entrar em contato, tá? Vai aparecer o Instagram aí da nossa doutora. E você também pode entrar em contato com ela se você quiser e tirar mais dúvidas. Pode ser que você tenha ficado com alguma dúvida. Eu quero agradecer pela sua presença. Obrigada. Eu quero mandar um abraço para os meus alunos da Uninassal. Obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa.